Já não caracterizado pela identidade deles, né, que assume, que faz com que não caracterizado pelo papel temático, né, deles, que já transforma eles dentro das classificações dadas por Landowski como uma espécie de camaleão, né. Eles têm a questão da identidade deles, mas ao mesmo tempo eles produzem uma música mais global, né. Então tem essa coisa de diferença. E aqui o outro exemplo, que é o do Latam Squad, que eu particularmente acho latino-americano, português, esquadrão latino-americano, espanhol, mucho. Esquadrão, porque estamos unidos vários grupos inicialmente, falam idioma aí, português, espanhol, porque o Brasil ele é grande, a maior parte na verdade do continente latino, porém às vezes não é reconhecido como latino. O que a gente vem fazer aqui é a união dos países vizinhos, dos países imigrantes que vêm aqui ao Brasil também para somar a cultura. Através do hip hop, maiormente, que é a nossa maior linguagem, é o que a gente vem executar. Que resuelva tus oídos, hemos vuelto bien pesados. No lo dejamos, no paramos, no nos vamos, aquí estamos y seguimos. Ya habrá paso. Deja Santa Mala, motherfuckers en tu cara. Para el que quiera ver mi derrota, date la vuelta, no me importa. No habrá respeto, valeríos, bienvenidos. Para el que apoya el movimiento, 4 elementos más que unidos, no vencidos y vendidos. Y comer mis arterias mal que real. Santa Mala es total, déjate llevar por el Bom, aí a gente vê claramente que é a união da América Latina, né? Que realmente é um fazer juntos artístico do gênero universal, global, realmente, né? A paixão da música, de fazer a canção, de ser artista mesmo, e junto essas pessoas. E esse caso é o grupo Santa Mala, aqui de São Paulo, né? Eles também têm um percurso muito interessante, é o mesmo estilo, só que também só formado por mulheres. Sempre, só que no caso do Santa Mala, eles falam da dificuldade, as letras são sempre, no geral, focadas da dificuldade da mulher em São Paulo e da mulher estrangeira, boliviana, e dos preconceitos que eles sofrem. Esse reforço do papel do estereótipo, do papel temático sofrido. E por último, né, a gente tem a letra. Sou uma aventureira que se jogou no Brasil. Essa coisa de saudade de casa, tinha umas no repertório da temporada de Paulo que eu adorava, que vira e mexe eu cantava, assim, como já tinha passado a época de cantar, eu nunca mais tinha oportunidade de cantar, então eu ficava cantando sozinha para poder viver aquela sensação. E aí um dia eu decidi fazer uma das músicas sozinha. Uma das músicas do coral sozinha, e aí fazendo o arranjo, mas imitando as minhas, e essa música que eu acho que eu vou fazer é essa.
hora, desculpa cortar aí. Quando ela começa a tocar, dá uma vibe toda diferente, né? Mas esse a gente deixa de fundo ali. Mas a gente percebe, né, que ela tem formação em música clássica, né? Ela participou de coral e tudo mais. Então é uma pessoa que já tem um outro estilo de vida ali dentro desse universo de imigrantes artistas, né? Desculpa mais uma vez por cortar. Bom, então a outra questão, além dessa relação que nós usamos da tipologia proposta por Lodowski, nas interações entre identidade e alteridade, essa questão do ato passional em si. Porque, enfim, o imigrante ele já é constituído, digamos, como um sujeito de falta, logo de partida, digamos assim, por conta, enfim, desse distanciamento das interações cotidianas que ele vivenciava no seu país de origem, na sua cidade de origem, no seu bairro e tudo mais, né? Então, uma das hipóteses do nosso trabalho é que justamente essa falta, esse distanciamento poderia provocar algum tipo de efeito passional na produção artística e cancional desses sujeitos, não é? Que poderia, então, gerar essas especificidades nesses discursos, não é? No caso, nós entendemos que a partir dessa proposta do Bertrand, de enunciação passional, nós poderíamos abordar essa questão passional de duas maneiras, né? Uma pela construção passional da própria canção, ou seja, quais são as paixões que existem no próprio enunciado cancional, não é? Ou uma outra relação seria justamente o outro caminho seria essa relação do imigrante artista com o próprio objeto que ele produz, ou seja, a própria canção. E foi justamente esse segundo caminho que nós inicialmente nos propusemos a tentar percorrer aqui. Que é justamente tentar entender um pouco essa relação desses sujeitos com os seus simulacros, não é? Seja de si mesmo, seja do que eles deixaram para trás por meio da construção dessas canções. Bom, então aqui só uma rápida citação, né, que o Bertrand fala, então, que dentro dessa enunciação passional, né, o sujeito elabora objetos repentinamente dotados de qualidades sintáticas e semânticas inéditas. Assim, o afeto, elevado à condição de objeto, tende a tornar-se o parceiro sujeito do sujeito apaixonado. O vídeo está aqui? Então nós trouxemos aqui uma questão que o Bertrand aponta e que ele recorre ali ao trabalho da Nenot, né, do Pouvoir Compassion, que é sobre a questão do vivenciar. E aí eu queria só passar um trecho do vídeo para podermos discutir um pouco isso. Né? Ele trabalha lá na própria República, né, na rua, vendendo esses instrumentos que ele fabrica. Ele vai explicando um pouquinho o processo de construção e ao mesmo tempo ele vai, em um determinado ponto aqui do vídeo, ele vai começar a tocar esse instrumento que ele mesmo produziu. Ele está explicando ali que existem diferentes etnias lá no Senegal. Cada etnia geralmente tinha uma função social, digamos assim. Então, tinha aqueles que trabalhavam na lavoura, tinham outros que, enfim, trabalhavam com criação de animais e tudo mais. E ele vem de uma etnia que ele disse que eram os responsáveis pela contação de histórias. Eles que guardavam essas histórias, passavam de geração em geração, e eles tinham essa função social. E aí ele fala um pouco sobre esse instrumento que ele constrói, né, que servia também para, digamos, ditar o ritmo na hora da contação de histórias e tudo mais. Conta um pouco
da história dele, enfim, das dificuldades, porque ele veio para o Brasil e tudo mais. Então aqui é uma história relativamente padrão, digamos assim. Só passar um pouquinho para frente. Nossa, depois ele aqui tocando aquele instrumento que ele produziu ali na hora, que foi para a própria gravação do documentário. Então, o que é a nossa proposta aqui a partir desse vídeo? O que ele nos fez pensar aqui? Né? Seria justamente, não é mais uma, digamos, uma relação exatamente intersubjetiva entre dois sujeitos aqui, a questão que está em jogo, né? Mas sim da relação desse sujeito com o seu objeto, tanto esse objeto como que ele construiu, como a própria música que ele toca ali a partir desse objeto, né? E que vai então representar, digamos, esse simulacro de uma espécie de familiaridade, ou seja, daquilo que ele perdeu e que ficou lá no seu país de origem. Então, digamos assim, é como se ele, aquilo que o Landowski fala, que já foi mencionado aqui, né, da carta como ato de presença, não é? Que é quase como uma espécie de copresença interativa, como está aqui citado, né? Seria reconhecido então como apto a fazer sentido, ou seja, no ato, criando ali novos valores, novas significações. E que significações são essas, não é? Acho que a partir do momento em que ele está ali recuperando uma prática que ele aprendeu, digamos, no seu próprio país, você tem uma relação afetiva que não é, digamos, de uma paixão explicitamente enunciada, seja no seu corpo, seja, digamos, nos seus atos, não é? Mas até porque a gente tem que levar em conta que ele está ali falando português e que a gente sabe que existe uma série de dificuldades para manifestarmos certos estados passionais numa língua estrangeira, no caso. Mas a questão é que nós entendemos que há uma espécie de fazer junto, não é? Enfim, mas que é uma, digamos, uma retomada da significação, ou melhor, das vivências que ele teve no seu país de origem. E aí você conta tanto com a questão, digamos, dos sentidos inteligíveis, mas sobretudo com sentidos sensíveis, em que ele retoma então a sua história, a história da sua etnia, das suas relações pessoais, das suas dificuldades, enfim, para tentar reconstruir esse percurso sensível a partir daquele ato em que ele produz um instrumento musical, em que ele produz um enunciado musical ali, né? Na verdade não é nem cancional, é um enunciado musical, por meio desse vínculo afetivo. Tem mais um vídeo aqui, a gente tem tempo? Tem. Tá rapidinho. Seria então um outro, digamos, exemplo, né, dessa relação que esse grupo Aquarela Paraguai. Nós conseguimos fundar uma associação que chama-se Japaz em 2010. Então, através dessa associação nós fizemos algumas não, muitas coisas para a comunidade. Até conseguimos uma prática próxima aqui. Fizemos alguns encontros para politizar a juventude contra o trabalho escravo, contra a precarização desse trabalho, também para mostrar, para incentivar essa juventude a sair dessas quatro paredes, que tem horizonte além dessas paredes. Só que não conseguimos atrair a juventude. Então, essa juventude nós vimos que era possível trazer depois, durante uma marcha de 2011, que as meninas perguntaram, no final da marcha, sempre tem aquela dança dos países que participam. E os bolivianos sempre vão em festa. Então tinha vários tipos de dança na Bolívia. Então, aí elas perguntaram, daí essa crise, né? Perguntando, por que não tem um grupo paraguaio dançando aqui também? Ela disse, vai lá. É difícil, né? É difícil. Tem um grupo, mas Aí ela me disse, não, mas nós podemos fazer. A dança tradicional que nós temos hoje sofreu várias alterações ao longo dos anos, especialmente